Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa matéria. Hoje vocês não vão conseguir me ver, eu tô com um probleminha na câmera, então nós vamos fazer a aula sem o vídeo, tá? Só com os slides mesmo. Então vamos lá. Vamos continuar falando sobre os efeitos colaterais dos antineoplásicos, né? Já falamos sobre a toxicidade dermatológica, fadiga, gastrointestinal, toxicidade hematológica, cardiotoxicidade e hepatotoxicidade. Hoje vamos discutir sobre toxicidade pulmonar e neurotoxicidade. Bom, a toxicidade pulmonar, ela nada mais é, né, do que danos causados aos pulmões daqueles pacientes que fazem uso de antineoplásicos que podem causar esse tipo de dano. A toxicidade pulmonar, ela é relativamente incomum, então ela não é tão comum quanto outras que a gente viu e vamos ver, né? No entanto, ela tem uma desvantagem que ela pode ser potencialmente fatal a esses pacientes que a desenvolvem. Ela está relacionada esporadicamente com algumas drogas, citei algumas aí para vocês, como ciclofosfamida, metotrexato, gencitabina, entre outras, tá? Eu não vou ficar aqui citando o nome de drogas, como eu já falei para vocês em outras aulas, né? Sempre repito, a intenção não é decorar o nome dos quimioterápicos, e sim entender qual é o processo. Caso vocês decidam por trabalhar em algum centro de oncologia, é claro que vocês vão ter que se aprofundar um pouco mais, saber mais sobre os protocolos de quimioterapia, mas o momento importante é que vocês entendam todo o processo. Então, a toxicidade pulmonar, ela pode estar muitas vezes associada à radioterapia torácica. Então, isso pode acontecer principalmente nesses pacientes que precisam fazer radioterapia torácica, tá? Junto ou próximo ao tratamento quimioterápico. Existem também outros fatores que podem potencializar a ocorrência da toxicidade pulmonar. Listei aí alguns para vocês, que é a doença pulmonar, né, anterior. Então, se o paciente já tem alguma doença pulmonar, alguma doença obstrutiva crônica, tuberculose, asma, entre outras, tá? E isso pode potencializar o risco desse paciente a vir desenvolver toxicidade pulmonar ao quimioterápico. Lembrando que não são todos quimioterápicos, né? Existem aqueles que são mais, que têm essa susceptibilidade para o desenvolvimento de toxicidade pulmonar. Outro fator que também pode potencializar é a idade avançada do paciente, o hábito de fumar também, né? A gente sabe que só tem prejuízo, né? O hábito de fumar só traz prejuízo para os pacientes, este também é um deles. O tratamento com mais de uma droga, que também seja tóxica ali para o pulmão. Oxigênio também, fazer uso de oxigenoterapia por tempo prolongado também pode potencializar essa incidência de toxicidade pulmonar. E aqueles pacientes que têm também disfunção renal, insuficiência renal. Então, sobre os sinais e sintomas. Em geral, a toxicidade pulmonar ela está relacionada à terapia, ela é de difícil diagnóstico. As alterações observadas, elas podem estar associadas a outros problemas. Então, por isso que é mais difícil diagnosticar quando esse paciente tem essa reação pulmonar por causa do quimioterápico. Porque várias outras doenças, como doença pulmonar crônica, infecção pulmonar oportunista, né? Metástases também, câncer pulmonar, né? Paciente que faz radioterapia torácica, entre outros aí que eu listei para vocês, essas outras situações, essas outras patologias, esses outros problemas
podem apresentar sintomas e sinais que são parecidos com a toxicidade pulmonar, por isso que é tão difícil de descobrir, fechar esse diagnóstico, tá? Do paciente que tem essa reação. Então, os quimioterápicos, de uma forma direta ou indireta, eles vão causar um dano, uma lesão ali no tecido pulmonar. Lembrando aqui da anatomia, tá o nosso pulmão, né? E dentro do pulmão tem toda essa estrutura aqui, que é onde ocorre a troca gasosa, né? Os alvéolos. As células que estão nessa região aqui, elas são células endoteliais e epiteliais chamadas de pneumócitos. Então, os quimioterápicos, eles vão causar uma lesão a esse tecido aqui, a essas células que a gente chama de pneumócitos. Por isso que é causado a toxicidade pulmonar, tá? A apresentação dessa toxicidade, na forma que ela se apresenta no corpo desses pacientes, geralmente enquadra-se dentro de 4 padrões, que é a pneumonite aguda, a fibrose pulmonar, a pneumonite ligada à hipersensibilidade, que nada mais é do que uma alergia, né? E também o edema, o inchaço pulmonar não cardiogênico. Dentre essas, as mais comuns é a pneumonite e a fibrose pulmonar. As drogas que geralmente estão associadas, os quimioterápicos que geralmente estão associados com a pneumonite aguda, são bleomicina, gencitabina, entre outros, tá? E as drogas que estão mais associadas com a fibrose pulmonar, por exemplo, a ciclofosfamida, bleomicina também, e a camurtina também. Mas tem outras também, tá? Que são só alguns exemplos. Então, o que é importante a gente atentar? Aos sinais e os sintomas que esses pacientes que vão ter essa toxicidade pulmonar por causa do quimioterápico vão apresentar. Então, quais são esses principais sinais e sintomas? Tosse não produtiva, né, que é aquela tosse sem muco, dispneia, que vai ser a falta de ar, a dificuldade de respirar, a taquipneia, que é esse aumento da respiração. Então, um paciente que respira normalmente, ele tem mais ou menos de 16 a 20 incursões por minuto. E o paciente que está taquipneico, essas incursões, essas vezes que ele está fazendo esse esforço para respirar, vão ser aumentadas. Tem também a ortopneia, que nada mais é que a dificuldade do paciente em ficar deitado, porque ele vai ter dificuldade de respirar. Então, consequentemente, esses pacientes vão sentir um conforto maior para dormir, por exemplo, ficar sempre na posição mais sentada, porque se ele deitar, ele vai ter dificuldade respiratória. A extensão torácica incompleta ou assimétrica, quando a gente observa o paciente respirando, você pode perceber que às vezes um lado do tórax aumenta ali na inspiração e outro não. Então, essa extensão da região torácica assimétrica ou incompleta por causa dessa dificuldade do paciente em respirar. Estertores também pulmonares, estertores são ruídos, né, diferentes durante a respiração, febre, cianose, né, que é coloração azulada, fadiga, anorexia também, essa falta de apetite é comum nos pacientes, confusão mental, muitas vezes a confusão mental é causada pela hipóxia, que é a diminuição do oxigênio no cérebro.
Esses pacientes também podem apresentar perda de peso e taquicardia, que é o batimento cardíaco acelerado. Então, esses são os sinais e sintomas principais que nós devemos ficar atentos. Vocês podem ver que eles são bem gerais, né? Então, outras patologias também podem apresentar esses sinais e sintomas. Por isso que nos slides anteriores estava escrito que é mais difícil a gente perceber que esse paciente está tendo uma toxicidade pulmonar. Às vezes, a gente relaciona a alguma outra complicação. Então, alterações laboratoriais que ocorrem nesses pacientes, falando especificamente do hemograma, podem ocorrer níveis baixos, né, dos hematócritos e da hemoglobina, e isso pode potencializar os sintomas pulmonares. Lembrem-se lá atrás que a hemoglobina ela vai fazer o transporte dos gases no nosso corpo, né? Então, ela vai transportar o oxigênio, levar o oxigênio para as nossas células. Então, se a gente tem um nível baixo, por exemplo, de hemoglobina, a gente vai levar menos oxigênio para o nosso corpo e isso vai repercutir nas atividades que a gente não vai dar mais conta de fazer, nesses sinais e sintomas aqui que a gente discutiu. Leucopenia ou leucocitose também pode refletir em infecções pulmonares, né, tá? As células relacionadas à defesa. A eosinofilia também, quando a droga está envolvida, é muito comum no metotrexato e na procarbamazina. Agora, falando sobre a gasometria. Eu gostaria de ter colocado uma fotinha aqui para vocês, mas eu esqueci. Eu acredito que vocês saibam como que é feito um exame de gasometria, né? O exame de gasometria, ele é colhido, o sangue que é colhido é um sangue arterial, não é um sangue venoso, a gente não pega da veia, pega direto de uma artéria. Para quê? A gasometria ela vai conseguir avaliar os gases no nosso sangue, que existem no nosso sangue. Então, o oxigênio, o gás carbônico, e isso serve para a gente entender se está ocorrendo alguma disfunção no organismo, na troca gasosa, muitas vezes relacionada à toxicidade pulmonar. Outros exames que também podem ser feitos é a radiografia de tórax, para ver se tem alguma alteração no pulmão, se tem algum infiltrado. E também provas de função pulmonar alteradas são comuns. A prova de função pulmonar alterada nada mais é do que a forma da gente medir a capacidade de respiração do paciente. Então, se a gente faz esse tipo de teste e percebe que ele está alterado, é porque o paciente está tendo algum problema pulmonar que está interferindo aí na capacidade dele de respirar normalmente. Outros exames que também podem ser solicitados para descobrir, principalmente no caso de fibrose pulmonar, né, que é o enrijecimento, engrossamento ali das paredes pulmonares, é a biópsia. E também pode ser feito o diagnóstico diferencial desses pacientes para entender se essas anormalidades, né, são por outra causa, outra doença, que muitas vezes podem ocorrer também. Então, nesse caso de toxicidade pulmonar, o que é importante com relação às intervenções de enfermagem com esses pacientes? Sempre a gente deve pesquisar esses sinais e sintomas de toxicidade pulmonar nos pacientes que são submetidos ao tratamento com drogas quimioterápicas, tá? Então, lembrando, são esses aqui destacados, né? Está vendo que o paciente está com tosse, dispneia, taquipneia, nem sempre ele vai ter todos esses sintomas, mas eles são muito importantes que a gente tem que observar, porque pode ser um caso de toxicidade. A gente sempre tem que reportar ao médico,
do paciente, né, as alterações que a gente observou, para que ele também possa ficar de olho, fazer uma avaliação, às vezes pedir algum exame para acompanhar melhor esse paciente. A gente também tem que considerar outros fatores que também podem levar a sintomas respiratórios, né? Então, muitas vezes os sintomas respiratórios vão estar associados a outros problemas de saúde que esse paciente tem. Pode ser uma infecção pulmonar, doença pulmonar obstrutiva. Muitos pacientes vão ter um câncer e vão ter metástase pulmonar, que também pode causar esses sintomas, radioterapia torácica, entre outros que a gente até já discutiu. Outra intervenção importante é a suspensão de novas aplicações de quimioterápicos, se a gente realmente perceber, né, depois da avaliação da equipe, do médico, que aqueles sinais e sintomas que o paciente está apresentando são realmente de toxicidade pulmonar. Então, se ele está tendo essa reação, a droga deve ser suspensa, o quimioterápico deve ser suspenso. Claro que sempre de acordo com a orientação médica, né? Quem prescreve, quem suspende dose de medicamento é sempre o médico e a gente deve seguir a sua prescrição. Nós devemos também administrar corticoides, né, e outros medicamentos que forem necessários, observando os efeitos desejados, indesejados e colaterais do tratamento. Outro ponto importante é administrar o oxigênio, né, a oxigenoterapia em baixas concentrações, só se houver necessidade absoluta que isso seja feito, tá? Oxigenoterapia é muito bom, é muito importante para os pacientes, mas quando ela realmente é necessária. Se esse paciente for realizar algum procedimento, ele estiver sob os nossos cuidados, sempre é importante informar para a equipe que vai atender esse paciente sobre o problema pulmonar dele, tá? Manter sempre esse paciente em posição de Fowler durante os episódios de desconforto. Essa posição é a posição mais sentada, onde esse paciente vai ficar com a cabeça mais alta que o pé. É uma posição que ele geralmente vai ficar mais confortável, já que ele está com esforço respiratório. Nós também temos que providenciar o alívio dos sintomas desse paciente, né? Ansiedade, dor, tosse, porque tudo isso vai atrapalhar e vai fazer com que ele tenha mais dificuldade de manter uma respiração adequada. Nós temos que procurar sempre manter um ambiente tranquilo, calmo, sem barulho, né? Presença de outros pacientes também, para facilitar a recuperação desse paciente. Acompanhar sempre o paciente na fisioterapia, incentivar a fazer fisioterapia, a aprender novas técnicas respiratórias com o fisioterapeuta, para que ele possa ir recuperando e evoluindo com relação às provas de função pulmonar. Outro ponto importante é prevenir complicações pulmonares, né, como a pneumonia. A gente sabe que quando o paciente está muitas vezes internado, às vezes a gente vai estar lá no hospital, ou até mesmo no centro de quimioterapia, ele fica mais fragilizado, mais susceptível, né? Então tem que ter mais cuidado com relação a complicações, né? Então, para isso, a gente tem que incentivar sempre o paciente a ingerir mais líquidos, ficar mais hidratado, né? A gente tem que encorajar esse paciente a andar, né? Fazer a deambulação dentro ali do limite de cada um, né? Se é um paciente que aguenta mais, incentive ele a caminhar mais, e outro que aguenta menos, incentive menos, acompanhe o paciente se possível, porque isso também ajuda até na movimentação de secreções. Então, desestimular permanecer no leito, né? A gente sabe que muitas vezes eles estão também deprimidos, estão com dor, existem vários outros fatores que podem influenciar, mas sempre procurar fazer com que ele seja mais ativo possível, que isso vai ajudar ali na recuperação. E também, obviamente, desestimular o hábito de fumar. A gente viu que o hábito de fumar só vai atrapalhar, inclusive pode predispor ainda mais o paciente a ter complicação
pulmonar, devido ao tratamento quimioterápico. Devemos, então, providenciar alimentação também adequada para o paciente. Aqui eu coloquei para vocês rica em calorias e de fácil ingestão, para evitar esforços excessivos. Por que rica em calorias? Quando a gente se esforça mais, tem mais dificuldade para respirar e se esforça mais para respirar, nós vamos gastar mais calorias. Então, por isso que o indicado é que ele tenha uma dieta mais rica em calorias, e também uma dieta mais fácil de engolir, porque se ele está com uma dificuldade respiratória, devido à toxicidade pulmonar, ele vai ter mais dificuldade de engolir, né? De pausar a respiração para poder comer. Então, alimentos mais fáceis vão ajudar. E também, se possível, solicitar sempre o apoio do nutricionista. Anotar e controlar rigorosamente todas as aplicações dos quimioterápicos é importante para a gente saber, e também para ficar de olho, toda a equipe deve ficar de olho naquelas doses que tem, naqueles quimioterápicos, né, que tem dose máxima acumulativa, que a gente até falou na aula passada, que é aquela dose máxima que o paciente pode tomar de acordo com as orientações, a bula, né, os estudos que já foram feitos daquele remédio, para que aquele remédio não cause mais danos para aqueles pacientes, tá? Então, isso é uma obrigação da equipe, do médico, da enfermagem também, e sempre orientar o paciente a ficar de olho para a gente não exceder as aplicações que são adequadas para aquele paciente. Também é importante educar os pacientes, os familiares, né, orientar sobre quais são os sinais, sintomas. Muitas vezes os pacientes não vão saber, vão perceber que tem alguma coisa diferente, mas não vão dar importância. Então, explicar isso para eles, caso eles sintam os sintomas, ou apresentem alguns sinais específicos, né, como a gente viu anteriormente, ele deve falar com a equipe, falar com o médico, falar com a equipe de enfermagem, né, para que a gente possa tomar medidas cabíveis o quanto antes. Bom, agora a gente vai falar sobre o segundo tema, que é a neurotoxicidade, né? Nada mais é que complicações neurológicas que vão estar relacionadas ao tratamento quimioterápico. Elas geralmente são mais frequentes após o uso de alguns quimioterápicos específicos, né? Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos no primeiro quadrinho aqui. As manifestações e o tratamento da neurotoxicidade sempre vai depender de qual droga, né? Então, para uma droga X, muitas vezes a manifestação é diferente para essa droga aqui, né? E também o tratamento vai depender de qual droga que está causando essa toxicidade aí no nosso sistema neurológico. E muito importante é que a enfermagem tem que ficar muito atenta aos efeitos colaterais dos quimioterápicos, tá? Principalmente esses de neurotoxicidade. Vocês vão ver quais são ali os sinais e os sintomas, vou passar para frente, que a gente deve ficar atento caso o paciente apresente. Então, existe várias disfunções que estão relacionadas à neurotoxicidade que é induzida pelos quimioterápicos, né? E os principais sintomas, eles são divididos em grupos. São sintomas leves, sintomas que são transitórios, né? E sintomas são severos, que são mais graves. Os fatores que vão interferir na ocorrência e também na gravidade da neurotoxicidade é a dose do remédio. Então, uma dose maior ou menor pode interferir. A idade desse paciente, se é um paciente jovem ou mais idoso, essa relação vai ser diferente. A função renal desse paciente, né? A gente sabe da importância do rim no nosso organismo, né? Ele não só filtra o sangue, mas está relacionado com vários outros processos do nosso organismo. Então, a função renal também é muito importante nesse fator. O tratamento radioterápico
concorrente em sistema nervoso central. O que que é isso? A gente viu durante essas aulas que a gente está vendo sobre toxicidade, que muitas vezes o tratamento radioterápico está associado junto com a quimioterapia, sendo uma predisposição ali para o paciente desenvolver alguma toxicidade com relação ao quimioterápico. Então, aqueles que vão precisar fazer radioterapia por causa de lesões, né, que vão atingir ali o sistema nervoso central também vão ter uma maior incidência de neurotoxicidade. A via de administração onde está sendo aplicado esse quimioterápico também vai interferir. A função hepática, né, como que está a função hepática desse paciente, e o uso ali de outras drogas que também podem ser drogas tóxicas ao nosso sistema nervoso, também podem interferir na incidência e na gravidade da neurotoxicidade. Então, os agentes quimioterápicos, né, os quimioterápicos, eles podem ser tóxicos ao nosso sistema nervoso central, ou então causar somotoxicidade ali mais limitada. E eles podem afetar apenas o sistema nervoso central ou apenas o sistema nervoso periférico. Lembrando que o sistema nervoso central, ele é formado em encéfalo, medula, né, espinhal, e o sistema nervoso periférico é formado ali pelos nervos e gânglios do nosso corpo, que vão ser responsáveis por levar informações do nosso cérebro para o nosso corpo e do nosso corpo para o nosso cérebro, e isso vai fazer com que nós possamos fazer todos os movimentos e ter raciocínio como a gente tem. Uma série de síndromes podem acontecer por causa do uso de alguns quimioterápicos específicos. Uma delas é encefalopatia aguda e também síndromes cerebelares. Elas são mais graves, mas elas geralmente estão relacionadas com algumas drogas bem específicas. Então, elas são mais raras, mais difíceis de acontecer. Já por outro lado, a neuropatia periférica, ela está muito associada a vários quimioterápicos. Então, ela vai ser muito comum da gente ver em pacientes que vão fazer quimioterapia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas agora. Então, os sinais e os sintomas da neurotoxicidade podem ser classificados de duas formas. As anormalidades centrais, né, do sistema nervoso central, aqui cérebro, tronco cefálico, cerebelo, medula espinhal, e também anormalidades periféricas, aqui dos nervos periféricos espalhados do nosso corpo. Então, agora falando das anormalidades centrais do sistema nervoso central, elas podem ser a encefalopatia, a síndrome cerebelar e convulsões. Vamos falar de cada uma. A encefalopatia é uma patologia que vai afetar a região do encéfalo, tá? Então, o que que ela vai causar? Confusão mental, depressão, sonolência, insônia, agitação, tontura e cefaleia, né? Que é dor de cabeça. Ela geralmente está associada a esses quimioterápicos aqui que eu citei para vocês, mas também existem outros. A síndrome cerebelar é um distúrbio que vai acontecer nessa parte aqui, que a gente chama de cerebelo. O cerebelo é essa massa aqui que a gente vê nesse formatozinho, que ela vai ficar ali atrás do nosso cérebro, na região da nuca. O cerebelo, né, essa parte aqui, ela é responsável pela coordenação muscular e pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, quando há uma lesão, uma toxicidade nessa região cerebelar, o paciente
pode vir a apresentar uma série de sintomas, né? Esse paciente pode ter dificuldade de fala, pode ter perda de coordenação motora, né, que é a ataxia, pode ter também movimentos involuntários nos olhos, que é o nistagmo, pode ter vertigem, né, que é tontura, náusea e vômito, tá? É uma manifestação que é mais rara e ela está geralmente associada a essas drogas aqui, esses quimioterápicos aqui. Bom, as convulsões também estão ali ligadas no sistema nervoso central. Elas são manifestações, elas são mais raras quando associadas a essas medicações aqui, tá? Não confundam. Existem outras situações que podem levar o paciente a ter convulsão. Aqui a gente está falando de neurotoxicidade por causa de quimioterápico, tá? Então, também tem que ficar atento ao nível de magnésio no corpo desses pacientes, porque quando o magnésio abaixa muito, ele também pode levar o paciente a ter convulsão. E isso, às vezes, é comum devido ao uso de alguns quimioterápicos. Agora a gente vai falar sobre as anormalidades periféricas, que vão atingir ali o sistema nervoso periférico, que são neuropatia periférica, neuropatia craniana, neuropatia autonômica e aracnoide e irritação meníngea. Então, a neuropatia periférica vai ser ali uma disfunção que vai acontecer nos nervos periféricos do nosso corpo, tá? O que ela vai causar? Muitas vezes parestesia, vai ser uma dormência ali, principalmente de mãos e pés, formigamento, né, dormência nas extremidades, diminuição dos reflexos tendinosos profundos, dor na mandíbula, dor na garganta, mialgia, né, que é a dor muscular, fraqueza muscular, principalmente nas extremidades distais, né? Então, os dedos dos pés, das mãos, tá? E também impotência. A neuropatia periférica, ela é muito comum de acontecer nos pacientes que fazem uso de quimioterápicos, né? Muitos pacientes vão ter essas queixas de neuropatia periférica por causa do quimioterápico. Essas alterações, elas são cumulativas. O que é isso? Quanto mais o paciente vai usando os quimioterápicos, quanto mais doses eles fazem, maior será ali a incidência de neuropatia periférica, tá? Mas, por outro lado, ela também é reversível. Então, quando o paciente finaliza aqui o tratamento, para o tratamento, a tendência é que essa manifestação desapareça. Neuropatia craniana, agora. Nada mais é que um transtorno, né, uma alteração, um comprometimento ali dos nervos cranianos. Ele pode causar ototoxicidade, que é a toxicidade no ouvido, tá? Perda do paladar e neurorenite óptica. O que é isso? É uma alteração, é uma neuropatia óptica na região do olho, tá? Ele geralmente está associado a essas drogas aqui e também pode estar relacionado a algumas outras, como fluoracil, que são muito comuns, vinblastina, vincristina, que a gente vê. Neuropatia autonômica, agora. A neuropatia autonômica, ela vai causar danos nos nervos que controlam o nosso corpo, que controlam principalmente as funções involuntárias do nosso corpo. Então, o que ela pode causar? Constipação intestinal. Lembra que a gente controla o intestino da gente? Não, né? Então, ele tem os movimentos involuntários, que a gente chama, né? Eu não consigo escolher, falar, olha, intestino, pare de funcionar agora. Não, agora você volta. Então, isso acontece por estímulos
involuntários. Então, quando o paciente tem essa toxicidade, né, essa neuropatia autonômica, ele pode ter constipação intestinal, e isso pode evoluir para ilho paralítico. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse ilho paralítico significa que uma região ali do nosso intestino vai ter a movimentação paralisada, alterada. E isso vai interferir muito no funcionamento do intestino e é de extrema importância. Também pode causar alterações urinárias, que vão estar muitas vezes ligadas à dificuldade desse paciente de esvaziar a bexiga. Também pode causar atonia de bexiga e retenção urinária, que é a perda ali do tônus da força, né, muscular. Quadriparesias também, que vai ser a paresia de membros, e também paraparesias, que é a perda parcial ali das funções motoras, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores. E a neuropatia autonômica está muitas vezes relacionada a essas drogas citadas aqui. Outro ponto é a aracnoidite e irritação meníngea. Bom, a aracnoidite é uma inflamação da membrana aracnoide. Vocês vão ter que lembrar um pouquinho da anatomia. A membrana aracnoide é uma das membranas que vai ali recobrir os nossos nervos da medula espinhal, tá? Quando há essa inflamação nessa membrana aracnoide que vai recobrir esses nervos, geralmente o paciente apresenta náusea, vômito, uma rigidez na nuca, cefaleia, né, que é a dor de cabeça, febre, tontura, e também pode acontecer paralisias, encefalopatias, mas elas são mais raras. Geralmente está associada especialmente ao metotrexato, ao uso do metotrexato. Bom, então qual é o tratamento efetivo para a neurotoxicidade? É a descontinuação da droga. Então, nesses casos, a droga tem que ser interrompida e geralmente o resultado é muito positivo nos casos de neurotoxicidade. Só que mesmo assim pode acontecer dos pacientes continuarem sentindo esses sintomas algum tempo depois que eles finalizaram o tratamento com aquele quimioterápico. Isso é comum também de acontecer. Naqueles casos de pacientes que têm neuropatia, lembra que a gente viu que eles são extremamente comuns, né? Os pacientes podem fazer o uso de antidepressivos, que a gente vê muito, coloquei um exemplo para vocês, a mitriptilina. Eles também podem fazer o uso de anticonvulsivantes, por exemplo, gabapentina, que também é muito comum, para o controle dessa neuropatia periférica, tá? E os opioides também podem ser usados, mas aí nos casos mais graves, que é difícil controlar essa dor por causa da neuropatia. Então, as intervenções de enfermagem que devem ser feitas para esses pacientes com neuropatia é sempre pesquisar os sinais e sintomas, né? Ficar atento, observar o paciente, e principalmente aqueles que estão fazendo uso desses remédios, desses quimioterápicos que a gente sabe que pode causar neurotoxicidade. Sempre repassar as alterações que forem encontradas, se vocês perceberem que os pacientes têm alguma alteração neurológica, repassar essas informações para o médico do paciente, suspender ou diminuir a dose dos antineoplásicos, que são neurotóxicos, claro que sempre conforme a orientação médica, instituir também medidas de segurança aos pacientes, né? Se é um paciente que está tendo uma alteração neurológica, a gente tem que ficar mais atento ainda, né? A alguma alteração mental, porque ele corre mais risco.
providenciar uma dieta que vai ajudar na constipação desses pacientes, porque isso pode ocorrer, né? Então, uma dieta mais laxativa. Observar também a integridade da pele desses pacientes que têm a neuropatia periférica e também encaminhar esses indivíduos com alterações para ter acompanhamento com fisioterapia, que é muito importante para o tratamento deles. Aplicar também medidas de controle da dor, né, no caso desses pacientes com dor muscular, por exemplo, né, ou dor em mandíbula, ou dor em extremidades. Então, de acordo com a prescrição, controlar a aplicação desses medicamentos, a administração dos medicamentos. Sempre educar o paciente familiar sobre os sinais e os sintomas, né, da neurotoxicidade, a importância de reportar, se ele tiver aqueles sintomas, para a equipe, para o médico. Orientar a respeito das medidas que são preventivas, né, de constipação, que devem ser iniciadas o quanto antes. Então, a gente não espera o paciente começar o quimioterápico para depois passar para ele, esperar ele ter constipação, né, para depois orientar ele a fazer o uso de medidas que possam prevenir constipação. Então, assim que ele começou o tratamento, a gente já tem que orientar esse paciente com relação a aumentar a quantidade de líquidos, colocar mais fibras, né, na alimentação, e muitas vezes eles têm que fazer uso também de medicações que vão ali ajudar a prevenir aí, então, essa constipação, antes que ela aconteça. Orientar sobre os cuidados também com os membros, né, naqueles pacientes que têm neuropatia periférica, eles devem evitar trauma, né, tomar mais cuidado, usar um sapato fechado que vai proteger melhor o pé, evitar de ficar retirando as cutículas para não causar lesões, também é uma porta de entrada para infecção, além de tudo. Utilizar calçados confortáveis, né, e manter sempre os pés aquecidos. Orientar também os pacientes quanto ao uso do tratamento proposto, né? Então, se for o caso, naqueles pacientes que o médico indicar fazer uso de antidepressivo, anticonvulsivante ou de opioides, orientar esses pacientes quanto ao uso correto desses medicamentos, né? Não fazer uso de medicação indiscriminada em casa, sempre com orientação médica, explicar o porquê, o risco do uso de forma inadequada desses medicamentos. Bom, gente, essa foi a aula de hoje, espero que tenha ficado claro. Deixo aqui para vocês alguns exercícios. O prazo para entrega desses exercícios por e-mail é até o dia 20/7. E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me mandar aqui no nosso grupo, que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Muito obrigada e até mais.